seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Em o nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, abra os céus e traga a tua paz para dentro da nossa casa. Traga a tua paz para dentro dos relacionamentos da nossa vida. Paz para o nosso casamento, paz na vida dos nossos filhos. Oramos no nome de Jesus e tomamos posse daquela palavra que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Senhor, que essa paz repouse sobre nós, essa promessa de Deus venha sobre a nossa vida, esteja em nós. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, preocupação, tudo aquilo que não foi resolvido. Entregamos a ti e pedimos o teu favor e a tua resposta, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos no último dia do nosso propósito de 40 dias, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E amanhã vamos começar 14 dias orando pela prosperidade familiar. E o que é prosperidade familiar? É ser bem-sucedido dentro de casa, em todas as áreas, não só no financeiro, mas no espiritual. Também no casamento, ser bem-sucedido no casamento. A pessoa próspera não é a pessoa que só tem dinheiro, não. A pessoa próspera é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. É por isso que nós vamos orar 14 dias, liberando palavras proféticas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, orando para que o Senhor abra portas e para que coisas grandes e tremendas aconteçam na nossa vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração e por 14 dias estaremos nesse propósito. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou dar mais detalhes desse propósito que nós vamos começar. Amém? Amanhã eu vou dar mais detalhes. Então se organize. Eu sei que é domingo, mas se organize para não perder o início desse propósito. Você vai ver que bênção que vai ser. Amém? Então, já coloca o relógio para despertar. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho maravilhoso. Mais uma cura de câncer, para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Fabiana mandou o seguinte testemunho. A paz, eu estava com um nódulo na mama e todos os exames confirmaram. Mas quando o Senhor orou pela cura do câncer na oração da manhã, eu confiei. Quando voltei à médica para a cirurgia, não havia mais nada. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Gratidão por se permitir ser um instrumento usado por Deus para aumentar a nossa fé. A Deus a glória, Fabiana. Jesus faz isso e faz muito mais. Coloquemos nossa fé nele, que nunca ficaremos confundidos. Amém? E você que está aí junto conosco, já deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 7 pessoas. Sela essa palavra, compartilhando com teus amigos, parentes, familiares. E se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link da oração e compartilha nas tuas redes sociais. Deus me deu uma palavra, 3 palavras de extrema sabedoria. 3 palavras. Se você puder anotar o que eu vou falar, anote, porque isso não vai servir só para hoje. Vai servir para muitos anos na sua vida. Então guarde essa palavra. Em Provérbios capítulo 2, verso 6 está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, quando eu entendo algo que Deus está querendo falar comigo, eu recebo entendimento e recebo conhecimento que vem da boca do Senhor. Isso é a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento e o entendimento, porque tem pessoas que só conhecem, mas não entendem. Não adianta você apenas adquirir o conhecimento, você tem que entender e colocar ele em prática. Isso é sabedoria. E existem 3 coisas que eu queria compartilhar com você. Às vezes, você só precisa se retirar.
Essa é a primeira direção. Tem situações na nossa vida que tudo que nos resta não é falar, não é debater, não é mostrar o nosso ponto, não é mostrar a nossa razão, não é querer, provar que a gente está certo, é só se retirar. Há situações que você não vai ter muito o que fazer. Você só vai ter que se retirar e seguir o seu caminho e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele se retirou. Não foi uma decisão fácil, mas ele se retirou e ele foi parar na caverna de Adulão. E lá começou, eu posso dizer, a grande liderança de Davi sobre homens que estavam endividados, homens que estavam feridos, perdidos, enfim. Entenda, há momentos que mesmo que você queira ficar num lugar, não dá mais. Mesmo que você tente 1000 acertos, mesmo que você, se esforce para permanecer, aquele lugar não dá mais para você. Você corre muitos riscos. E Davi entendeu isso. É por isso que ele teve a decisão corajosa de se afastar da casa do rei, de se afastar do exército que ele servia. Ele, de um soldado renomado, virou um desertor e procurado pela justiça do rei louco, o rei Saul. Você tem que entender que há momentos que nós precisamos nos retirar. Não adianta você querer conversar, porque não é o momento. E não adianta você querer ficar, porque você já sabe no que vai dar aquilo. Então é melhor se retirar. Tem festas de família que você vai ter que se retirar. Tem reuniões que você vai ter que se retirar. Tem conversas que você vai ter que se retirar para não pecar, para não ter problemas e também para preservar o futuro que Deus tem para a sua vida. Então isso é sabedoria, é discernir, é ter o entendimento que se permanecer vai dar problema. Os ânimos ficam exaltados e as pessoas falam aquilo que não deveriam falar. Então guarde essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a nossa vida. A segunda coisa, níveis maiores significam só uma coisa, guerras maiores também. As pessoas pensam que tudo vem fácil. É muito fácil você entrar em uma coisa que já está andando. Difícil é você construir aquilo do zero ou ajudar aquilo que está com dificuldade. Toda vez que você quiser subir de nível, vai ter um outro tipo de guerra. Uns sonhos maiores, guerras e combates, resistências maiores. É por isso que, quando isso acontecer, você tem que buscar o Senhor, você tem que buscar a unção do Senhor na sua vida, para você poder avançar nesse tempo, nessa estação que você está vivendo. As pessoas querem viver as promessas, mas não estão dispostas, a se esforçar e a tentar romper as suas limitações. Eu sei que há desafios. Eu sei que nós enfrentamos grandes batalhas, mas sempre que Deus está para fazer algo maior na sua vida, sempre que Deus estiver para liberar algo grande sobre você, você vai ter guerras maiores. Ou seja, uns sonhos maiores atraem guerras maiores. É porque a bênção é grande, meu irmão. A promessa é grande, o propósito é grande, o que Deus tem para a sua vida é grande, senão não ia ter perseguidor, não ia ter gente tentando ferir você, não ia ter, atrapalhos no teu caminho, parece que tudo está dando errado. Ei, fica firme. Para você romper com esse status, para você romper com o nível que você está, você precisa batalhar e confiar no Senhor e se fortalecer no Senhor e buscar a unção que vem de Deus para que você possa ter vitória total e completa. E a terceira coisa, a terceira palavra de sabedoria para você é: não anuncie seus próximos passos. Boca fechada não entra mosquito. Aprenda a se resguardar. Aprenda a silenciar
para que os teus planos não sejam expostos a lugares ou a pessoas erradas. Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aprenda a se guardar. Por que você vai abrir os teus próximos passos? Nós tropeçamos em muitas coisas e quando falamos antes do tempo, coisas dão errado. Eu e a minha esposa, a gente aprendeu isso. Primeiro se fecha o negócio, depois se fala. Se for necessário falar ainda. Mas antes de fechar negócio, antes de assinar o contrato, não falamos. E às vezes acontece da gente falar. Todo grande desafio que Deus colocou diante de mim, eu aprendi a me manter em silêncio e em oração. E aprendi também a guardar eu, minha esposa e Deus, em oração, sabe? Para vencer e sem dar muito alarido, sem tocar trombeta, podemos dizer, que tem gente que fica tocando trombeta. Não revele seus próximos passos. Quer viver uma vida vitoriosa? Então aprenda o silêncio. Aprenda a não abrir certas coisas. O que Deus colocou no teu coração é precioso, meu irmão, minha irmã. Mas há pessoas que não podem escutar isso antes do tempo. Há pessoas, inclusive há pessoas que podem sabotar isso antes do tempo. Então aguarda no Senhor, seja sábio, porque no tempo certo vai acontecer. Amém? Mas seja sábio. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Eu peço que, se Deus falou com você nessa palavra, que você compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Manda para 7 pessoas, certo? Não para 6, não para 8, mas para 7 pessoas. Compartilhe, essa é a última oração do propósito de 40 dias. A partir de amanhã nós vamos começar o novo propósito de prosperidade familiar. E eu gostaria muito que você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Vamos começar um propósito. 7 domingos do altar de adoração. 7 domingos do altar de adoração. Convido você a estar junto com a gente, vai ser incrível. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também amanhã, à noite, nós vamos ter o nosso último dia de evento dentro da Academia Quino Global para os alunos, exclusivo para quem é aluno da Academia Quino Global. Se você ainda não é aluno, não perca, porque nós vamos ter uma ministração super especial amanhã. Não fique de fora. E vou dizer mais, em ambientes proféticos, muita coisa pode acontecer. Por isso eu convido você a se tornar aluno da Academia Quino Global. Você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Aí você pergunta, por que você só usa o Salmo 91? Por que não muda para o 23, para o 121? Já fiz. Inclusive eu já fiz propósito aqui de todos os salmos da Bíblia, até do 119. Você sabia? Aí, por que eu persisto no Salmo 91? Bem, isso foi uma direção que Deus me deu, certo? É tornar conhecido a proteção de Deus. Tornar conhecido a proteção de Deus. E a intercessão é isso. A intercessão, ela é uma ferramenta de Deus para abençoar. Nós estamos aqui no momento de oração, você está sendo abençoado, mas muita coisa está acontecendo também. E você tem que ter esse discernimento espiritual. Amém? Posso declarar o Salmo 91? Já compartilhou aí? E você que não é inscrito no canal, te inscreve. E eu quero agradecer a todos os meus parceiros que nos ajudam em oração, que são parceiros na televisão também. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor os abençoe ricamente, principalmente aqueles, sabe, que
tem inclusive feito campanhas de oração pelos programas de TV. Continue orando, amém? O propósito é grande, a missão ela é desafiadora, certo? Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários a nossa declaração profética, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Amém? Profetize sobre a sua vida. Você seja um profeta agora na tua casa e profetize isso. Nada vai faltar na minha casa. Nada quebrado e tudo completo. Profetize, libere palavras de bênção sobre você, sobre a tua casa. Amém? Você está sendo um intercessor nesse momento e você está liberando palavras de vida. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E no nome poderoso de Jesus Cristo, nós profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que a mão do Senhor nos guie, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a entender e a discernir as coisas ao nosso redor, para que não pequemos e para que não nos afastemos da tua perfeita vontade. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajude, Pai, em nossas fraquezas e limitações e que o Senhor nos capacite. Sim, ó Deus. E nós oramos para que o Senhor sare a vida de cada pessoa que está aqui orando, que está pedindo a graça, o favor do Senhor, que está declarando a sua dependência total e completa de Jesus Cristo e da sua santa e poderosa palavra. Essa pessoa, Pai, que está clamando, essa pessoa que está orando junto conosco nesse momento, Senhor, toque-a com teu poder agora. Jesus, toque-os, toque-os, toque-os com a tua graça, toque-os com teu favor. E que toda enfermidade, dor, todo tipo de amarra espiritual saia da vida deles agora no nome de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, a toda doença, toda dor, física ou emocional, renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, portas abertas. Nós declaramos aquilo que não estava funcionando, que funcione. Aquilo que estava parado, aquilo que estava estagnado, que comece a movimentar no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, e que a paz de Deus se estabeleça nesse lar. Que haja paz nesse ambiente, que haja paz nessa empresa, que haja paz nessa família. Que todo tipo de atrapalho, todo tipo de confusão saia do caminho dessa vida. Senhor, eu abençoo a vida deles e eu declaro bênção, paz, prosperidade e salvação, avivamento dentro dessa casa, dentro deste lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida? Declare junto comigo, eu recebo em nome de Jesus. Compartilhe agora com 7 pessoas, amém? Esse é o último propósito de 40 dias que nós estávamos. Amanhã vamos começar um novo propósito às 6 da manhã. Eu te aguardo. Coloca o relógio para despertar, para que a prosperidade familiar entre dentro da tua casa, na tua família. Amém? Você que ama a sua família, seja um intercessor por ela. Que Deus te abençoe
e até mais. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja, toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, Tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em Ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir com que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida. E se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo.
Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está. Se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória. Deus já disse, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar em oração. Você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que, certa feita, eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim, não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra, certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu.
E a palavra que Deus te deu, sabe, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu e não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem um milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora. Só que você tem que estar na mesa. Você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho. Mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para. Não desiste. Não é tempo de você retroceder. Não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta. Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você: na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da Academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Você vai ser treinado. Em 1 ano, sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo. Use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site
você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo. Além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito, comecei a fazer a campanha onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida, Senhor Deus e Pai. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada. Que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa, Senhor. Libera das Tuas bênçãos. Toque-os, Espírito Santo. E aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela. E aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares e que vidas sejam transformadas e que salvação entre nesse lar
E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais.